Fazendeiro solitário compra mãe com 5 filhos em leilão. E o que acontece depois vai te emocionar. E se eu te contar que no interior de Goiás, em 1850, um homem solitário entrou em um leilão para comprar gado e saiu de lá com uma família inteira. Não porque quisesse propriedade, mas porque não conseguiu assistir o sofrimento humano acontecer na sua frente. Uma mãe desesperada, 5 crianças com inocência ferida e um fazendeiro viúvo que carregava sua própria dor silenciosa. O que aconteceu naquele dia mudou não apenas a vida deles, mas talvez mude também a forma como você enxerga bondade, escolha e redenção. Vem comigo descobrir. Antes de continuar, se você gosta de histórias reais que tocam o coração e fazem pensar, deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Agora, vamos à história completa. A solidão tem um peso que poucos conseguem descrever. Ela não grita, não chama a atenção, mas corrói por dentro como uma ferrugem silenciosa que consome a alma aos poucos. No interior de Goiás, em 1850, onde as fazendas se espalhavam por léguas e léguas de terra vermelha e céu infinito, vivia um homem que conhecia esse peso melhor do que ninguém. Seu nome era Vicente, um fazendeiro de 32 anos que carregava nos ombros a dor silenciosa de quem perdeu tudo o que amava. Havia 6 anos, a febre amarela tinha levado sua esposa, Maria Clara, deixando-o sozinho naquela casa grande demais para um homem só. Desde então, Vicente vivia entre fantasmas e memórias, conversando com o silêncio e encontrando companhia apenas no ranger da madeira velha e no mugido distante do gado. A solidão não era apenas uma companhia indesejada, ela era a única companhia que lhe restava. E Vicente havia aprendido a conviver com ela da mesma forma que se convive com uma cicatriz que nunca sara completamente. A fazenda de Vicente era um espelho de sua alma, funcional, mas vazia. As cercas estavam em pé, o gado pastava, a terra produzia o necessário para sobreviver, mas faltava vida naquele lugar. Faltava riso de criança ecoando pelos corredores, faltava o cheiro de comida sendo preparada com amor, faltava o calor de alguém esperando na varanda ao final do dia. Vicente acordava antes do sol nascer, trabalhava até o corpo doer e ia dormir quando a escuridão já dominava completamente o horizonte. Não havia propósito além da sobrevivência, não havia sonhos além de ver o próximo dia amanhecer. Ele havia se tornado um homem-máquina, movido pela rotina e anestesiado pela repetição. A dor da perda irreparável tinha se transformado em um entorpecimento constante, uma espécie de anestesia emocional que o protegia de sentir demais, mas que também o impedia de viver de verdade. Vicente não chorava mais, não sorria mais, apenas existia como uma árvore seca que ainda está de pé, mas já não dá frutos nem sombra. Naquela manhã de agosto, Vicente acordou com uma decisão que há semanas vinha adiando. Precisava ir até a cidade comprar mais gado. A seca dos últimos meses tinha dizimado parte de seu rebanho, e era necessário repor as perdas antes que a situação piorasse. A viagem até a cidade levaria 2 dias a cavalo, atravessando estradas de terra vermelha que se perdiam entre morros e vales cobertos por cerrado. Vicente preparou seu cavalo, Trovão, um animal marrom escuro de temperamento calmo, e partiu ao amanhecer. A jornada era longa e solitária, mas ele estava acostumado. Aliás, estava acostumado demais. A solidão tinha se tornado sua segunda pele, algo tão natural que ele já nem percebia mais o quanto ela pesava. Enquanto cavalgava, Vicente observava a paisagem árida e pensava em Maria Clara, como sempre fazia quando estava sozinho. Lembrava do sorriso dela, da forma como ela cantarolava enquanto cozinhava, do jeito que ela o olhava quando pensava que ele não estava vendo. Essas memórias eram tudo o que lhe restava,
e ele as guardava como relíquias preciosas, mesmo sabendo que cada lembrança trazia consigo uma pontada de dor que nunca cicatrizava completamente. A cidade de Goiás era pequena, mas movimentada. As ruas de terra batida se enchiam de pessoas que iam e vinham, comerciantes que gritavam suas ofertas, crianças correndo descalças, mulheres carregando cestas na cabeça. Vicente amarrou o trovão em frente à hospedaria e foi direto ao local onde aconteceria o leilão de gado. O evento era esperado há semanas e fazendeiros de toda a região tinham vindo para arrematar os melhores animais. Vicente chegou cedo, querendo garantir um bom lugar e avaliar o gado antes dos lances começarem. O ar estava quente e pesado, carregado de poeira e do cheiro de suor misturado com esterco. Homens de chapéu largo e botas sujas conversavam em pequenos grupos, discutindo preços e qualidade dos animais. Vicente se mantinha afastado, observando em silêncio, como sempre fazia. Ele não era homem de muitas palavras e preferia a companhia de seus próprios pensamentos à conversa vazia dos outros. Mas naquele dia, algo estava diferente no ar. Havia uma tensão estranha, um burburinho que não parecia ter relação com o gado. Vicente franziu a testa, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ele viu. No centro da praça, montado sobre um tablado improvisado de madeira velha, estava o leiloeiro, um homem gordo de voz estridente que gesticulava exageradamente para a multidão. Mas não era gado que estava sendo leiloado naquele momento. Era gente. Vicente sentiu o estômago revirar quando percebeu o que estava acontecendo. Uma mulher jovem, de não mais que 25 anos, estava parada no tablado, com a cabeça baixa e os olhos inchados de tanto chorar. Ao seu redor, agarrados às suas saias remendadas, 5 meninos pequenos, todos entre 4 e 7 anos, choravam assustados, sem entender o que estava acontecendo. A mulher tentava acalmá-los, sussurrando palavras que Vicente não conseguia ouvir, mas que ele podia imaginar. Vai ficar tudo bem, mamãe está aqui. Mentiras desesperadas que mães contam quando não têm mais nada para oferecer além de esperança vazia. O leiloeiro gritava os lances, explicando que a mulher e as crianças estavam sendo leiloadas, porque não tinham conseguido pagar o aluguel da casa onde moravam. O dono da propriedade, um comerciante rico e sem escrúpulos, tinha decidido recuperar suas perdas, dessa forma grotesca e legal naqueles tempos. Vicente sentiu algo se romper dentro dele. Era uma mistura de raiva, tristeza e uma empatia crescente que ele não sentia há anos. A cena era de partir o coração. A mulher, de pele morena e cabelos pretos amarrados de qualquer jeito, usava um vestido surrado e rasgado em alguns pontos. Seus pés descalços estavam cobertos de poeira e feridas. Os olhos dela, grandes e escuros, transbordavam uma tristeza tão profunda que parecia não ter fundo. Aquilo não era apenas uma mulher sendo leiloada, era a personificação da inocência ferida, da dignidade humana sendo pisoteada, do sofrimento humano em sua forma mais cruel e injusta. Os meninos, todos magros demais e com roupas que mal cobriam seus corpos pequenos, choravam sem parar. O mais velho, que devia ter uns 7 anos, tentava ser forte, mas as lágrimas escorriam pelo seu rosto sujo. Os menores, um deles com não mais de 4 anos, se agarravam às pernas da mãe como se ela fosse o único pedaço de chão firme em um mundo que desmoronava ao redor deles. Vicente olhou ao redor e viu os rostos dos outros homens. Alguns pareciam indiferentes, outros riam como se aquilo fosse algum tipo de espetáculo divertido. Ninguém parecia ver o absurdo daquela situação. Ninguém parecia ver a humanidade daquelas pessoas sendo despedaçada diante de todos. Ninguém,
exceto Vicente. Ele não planejava fazer aquilo, não tinha pensado, não tinha racionalizado, não tinha pesado prós e contras. Foi um impulso que veio de um lugar profundo dentro dele, um lugar que ele achava que tinha morrido junto com Maria Clara. Vicente ergueu o braço, segurando algumas notas de dinheiro que tinha guardado para comprar o gado. Sua voz, rouca e firme, cortou o ar. 1.000 réis. A multidão se virou para olhá-lo, surpresa. O leiloeiro piscou, confuso por um momento, mas logo retomou seu teatro. 1.000 réis. Alguém dá mais? Houve um silêncio tenso. Ninguém deu outro lance. A verdade é que ninguém realmente queria aquela mulher e aquelas crianças. Era um fardo, um problema. Vicente sentiu o coração bater forte no peito enquanto o leiloeiro contava. 1.000 réis uma vez, 1.000 réis 2 vezes. Bang! A martelada veio como um soco no estômago de Vicente. Ele tinha acabado de comprar uma família. A mulher ergueu os olhos pela primeira vez e encontrou o olhar de Vicente. Naquele momento, algo passou entre eles, algo impossível de descrever, mas que ambos sentiram. Era medo, gratidão, desespero e uma faísca minúscula, quase imperceptível, de esperança mínima. Vicente não sabia o que tinha acabado de fazer, mas sabia que não podia voltar atrás. E pela primeira vez em 6 anos, ele sentiu algo diferente da solidão. Sentiu medo, mas era um medo diferente, um medo que vinha acompanhado de um propósito. A multidão se dispersou rapidamente, voltando suas atenções para o leilão de gado que finalmente começaria. Vicente desceu do lugar onde estava e caminhou até o tablado. A mulher o observava, com olhos arregalados, tentando decifrar que tipo de homem ele era. Os meninos se escondiam atrás dela, assustados. Vicente subiu no tablado, sentindo os olhos de todos sobre ele, mas não se importando. Ele se aproximou devagar, como quem se aproxima de um animal ferido, sabendo que qualquer movimento brusco pode causar mais dor. Meu nome é Vicente, ele disse, a voz baixa e cuidadosa. Você e seus filhos vão vir comigo. Eu não vou machucar vocês. A mulher não respondeu. Ela apenas continuou olhando para ele, tentando encontrar alguma mentira, algum sinal de perigo. Mas tudo o que via era cansaço e uma bondade silenciosa que ela não esperava encontrar. Vicente estendeu a mão para ajudá-la a descer do tablado. Ela hesitou por um longo momento, depois segurou a mão dele com dedos trêmulos. Era o começo de algo que nenhum dos dois poderia prever. Era o começo de uma reviravolta inesperada que mudaria tudo. O caminho de volta para a fazenda foi marcado por um silêncio pesado e desconfortável. Vicente tinha conseguido uma carroça emprestada de um conhecido na cidade, sabendo que seria impossível levar a mulher e 5 crianças pequenas a cavalo. A carroça rangeu e balançou pelas estradas esburacadas, levantando nuvens de poeira vermelha que grudavam na pele e na roupa de todos. Vicente seguia à frente, guiando os cavalos com movimentos mecânicos, enquanto sua mente fervilhava de pensamentos confusos. O que ele tinha feito? Por que tinha feito aquilo? Ele não tinha planejado salvar ninguém. Não tinha ido à cidade com a intenção de mudar sua vida ou a vida de estranhos. Mas algo naquela cena, naqueles olhos desesperados, naquelas crianças chorando, tinha tocado uma parte dele que ele achava que estava morta. Era como se a dor silenciosa que ele carregava há anos tivesse encontrado um eco na dor daquela mulher, e ele simplesmente não conseguiu ficar parado e assistir. Mas agora, na realidade fria da estrada de volta, Vicente começava a questionar sua própria sanidade. Na parte de trás da carroça, a mulher estava sentada, com os 5 meninos amontoados ao seu redor. Ela os abraçava com força, como se tivesse medo de que alguém fosse arrancá-los dela a qualquer momento. Seus olhos estavam fixos nas costas de Vicente, estudando-o, tentando entender suas intenções. Ela tinha visto muita coisa ruim na vida. Tinha conhecido homens cruéis.
Homens que usavam sua força e poder para machucar os mais fracos. Tinha aprendido a desconfiar de qualquer gesto de bondade, porque bondade geralmente vinha com um preço. E agora ela tinha sido comprada por um estranho, um homem que ela não conhecia, que tinha aparecido do nada e pagado por ela e seus filhos como se fossem mercadoria. O medo era uma bola de chumbo no estômago dela. O que ele queria? O que ele faria quando chegassem à fazenda? Ela olhou para seus filhos, ainda assustados e confusos, e sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente. Ela tinha que ser forte. Não podia desmoronar. Não agora. Não na frente deles. O mais velho dos meninos, que se chamava João, olhou para a mãe e sussurrou: "Mamãe, para onde a gente está indo?" A voz dele era trêmula, cheia de medo. A mulher engoliu em seco e acariciou o cabelo do filho, tentando passar uma calma que ela mesma não sentia. "A gente está indo para a casa desse senhor, filho. Vai ficar tudo bem." Mas ela não tinha certeza de nada. Como poderia ter? Ela não sabia nada sobre aquele homem. Não sabia se ele era cruel ou gentil, se ele as trataria como gente ou como propriedade. Tudo o que ela sabia é que estava completamente à mercê dele, sem escolhas, sem saídas, sem controle sobre o próprio destino. Era uma sensação terrível, sufocante, que a fazia querer gritar. Mas ela se manteve em silêncio, mordendo o lábio para não chorar. Os outros meninos, Pedro, Miguel, Lucas e o caçula, Antônio, estavam quietos demais. A inocência ferida deles era palpável. Crianças deveriam estar brincando, rindo, correndo livres, mas aqueles meninos tinham nos olhos um peso que não deveriam carregar tão cedo. Era o peso da fome, da insegurança, do medo do amanhã. Vicente podia sentir o peso dos olhares atrás dele. Ele sabia que a mulher estava apavorada e com razão. Ele queria dizer algo, queria explicar que não tinha más intenções, que só queria ajudar, mas as palavras não saíam. Ele nunca foi bom com palavras. Maria Clara sempre dizia que ele era um homem de ações, não de discursos. Mas naquele momento ele desejava ter o dom da palavra. Alguma forma de tranquilizar aquela mãe assustada e aquelas crianças aterrorizadas. Ele pensou em parar a carroça e tentar conversar, mas decidiu contra. Seria melhor esperar até chegarem à fazenda, onde eles estariam em um ambiente mais seguro, onde ele poderia mostrar, através de ações, que tipo de homem ele realmente era. Então Vicente continuou em silêncio, guiando os cavalos com firmeza, enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e vermelhos. Era uma beleza melancólica, do tipo que faz a gente pensar sobre a vida e suas escolhas impossíveis. Vicente pensou em Maria Clara, como sempre fazia nos momentos difíceis. O que ela diria sobre o que ele tinha feito? Ela aprovaria? Ele gostava de acreditar que sim. Maria Clara tinha um coração enorme, sempre ajudando os vizinhos, sempre estendendo a mão para quem precisava. Talvez, de alguma forma, ele estivesse honrando a memória dela com aquele gesto. A noite caiu completamente quando eles ainda estavam a algumas horas de distância da fazenda. Vicente decidiu parar para descansar. Ele sabia que as crianças deviam estar exaustas, e a mulher também. Ele encontrou um pequeno claro ao lado da estrada, onde havia algumas árvores e um riacho. Vicente desceu da carroça e, pela primeira vez, desde que tinham saído da cidade, olhou diretamente para a mulher. "A gente vai parar aqui essa noite. Tem água ali no riacho, e eu tenho um pouco de pão e carne seca. Não é muito, mas é o que tem." A mulher apenas acenou com a cabeça, ainda desconfiada. Vicente ajudou os meninos a descer da carroça, um por um. Eles eram leves demais, frágeis demais. Vicente sentiu uma pontada de raiva ao pensar em como aquela família tinha sido tratada, jogada na rua, vendida como gado. Como era possível que o mundo permitisse isso? Mas ele sabia a resposta. O mundo permitia porque sempre permitiu.
porque as pessoas olhavam para o outro lado, porque era mais fácil ignorar o sofrimento humano do que fazer algo a respeito. Vicente tinha sido uma dessas pessoas, vivendo em sua própria bolha de solidão e dor, ignorando o mundo ao redor. Mas não mais. Não depois de hoje. Enquanto Vicente acendia uma pequena fogueira, a mulher levou as crianças até o riacho para beber água e lavar os rostos. Vicente observou de longe, notando como ela era cuidadosa com cada um deles, verificando se estavam bem, secando suas lágrimas, sussurrando palavras de conforto. Ela era uma boa mãe, isso ficava claro. Apesar de tudo que tinha passado, apesar do fundo do poço em que se encontrava, ela ainda tinha força para cuidar de seus filhos. Isso era amor sacrificial em sua forma mais pura. Vicente sentiu um respeito profundo por aquela mulher, uma admiração silenciosa por sua resiliência. Quando eles voltaram, Vicente distribuiu o pão e a carne seca. Não era uma refeição digna, mas era algo. As crianças devoraram a comida como se não comessem há dias, o que provavelmente era verdade. A mulher comeu devagar, mastigando cada pedaço como se fosse precioso. Vicente notou que ela guardou um pouco do pão no bolso, provavelmente para as crianças comerem no dia seguinte. Mesmo sem nada, ela pensava neles primeiro. Isso tocou Vicente de uma forma que ele não esperava. Depois que todos comeram, Vicente espalhou algumas mantas velhas que trouxera na carroça. Vocês podem dormir aqui. Eu vou ficar de guarda, cuidando da fogueira e dos cavalos. A mulher olhou para ele surpresa. O senhor não vai dormir? Vicente balançou a cabeça. Eu durmo pouco mesmo. Vocês precisam descansar. Havia algo naquele gesto, naquela bondade silenciosa, que fez a mulher sentir uma pequena rachadura na armadura de desconfiança que tinha construído ao redor do coração. Ela deitou com os meninos todos amontoados uns nos outros para se aquecer e fechou os olhos. Mas ela não conseguia dormir. Ficou observando Vicente de longe, vendo como ele alimentava a fogueira, como ele afagava os cavalos, como ele olhava para o céu estrelado com uma expressão de tristeza profunda. Havia algo naquele homem, algo que ela não conseguia identificar completamente, mas que não parecia perigoso, parecia perdido, tão perdido quanto ela. E talvez, apenas talvez, eles pudessem se ajudar mutuamente a encontrar um caminho. Era uma esperança mínima, quase inexistente, mas era a única coisa que ela tinha. E, por enquanto, isso teria que ser suficiente. A noite foi longa e fria. Vicente permaneceu acordado, como prometeu, observando as estrelas e pensando em tudo que tinha acontecido. Ele tinha mudado o curso de sua vida e da vida daquela família em uma única decisão impulsiva. Não havia volta, não havia como desfazer o que foi feito, e estranhamente ele não se arrependia. Pela primeira vez em 6 anos, Vicente sentia que tinha feito algo que importava, algo que ia além da mera sobrevivência. Ele tinha salvado vidas, tinha dado uma chance para aquela mulher e aquelas crianças. Não sabia o que viria a seguir, não sabia como seria ter uma família em sua casa novamente, mas estava disposto a descobrir. Porque a alternativa era voltar para aquela solidão sufocante, para aquela existência vazia que não era realmente vida. E Vicente estava cansado de apenas existir. Estava na hora de tentar viver de novo, mesmo que não soubesse como. A fogueira crepitava abaixo, lançando sombras dançantes nas árvores ao redor. Vicente olhou para a mulher e as crianças dormindo, todas amontoadas como um único ser vivo buscando proteção e calor. E ele fez uma promessa silenciosa. Ele as protegeria. Ele lhes daria um lar, um lugar seguro. Ele não sabia se conseguiria preencher o vazio em seu próprio coração, mas pelo menos poderia ajudar a preencher o vazio no coração deles. O sol já estava alto no céu quando a carroça finalmente atravessou o portão de madeira gasto que marcava a entrada da fazenda de Vicente. A propriedade se estendia por uma área generosa de terra vermelha, com pastagens onde o gado pastava calmamente,
um grande celeiro de madeira que precisava de reparos, e a casa principal, uma construção robusta de pau a pique com telhas de barro, grande demais para um homem só. A mulher observou tudo com olhos arregalados, tentando absorver cada detalhe daquele lugar que agora, de alguma forma, seria sua prisão ou seu refúgio. Ela ainda não sabia qual das duas. As crianças, um pouco menos assustadas após uma noite de sono, olhavam ao redor com curiosidade infantil, apontando para as galinhas que ciscavam no quintal, para o cachorro que latiu ao ver a carroça se aproximar, para as árvores frutíferas que circundavam a casa. Era um lugar bonito, mas havia nele uma atmosfera de abandono, como se a vida tivesse saído dali há muito tempo e deixado apenas a estrutura física. Vicente parou a carroça em frente à casa e desceu, amarrando os cavalos e ajudando todos a descer. A mulher pisou no chão de terra batida e sentiu as pernas tremerem. Não era cansaço físico, era o peso emocional de tudo que tinha acontecido nos últimos dias. Ela tinha perdido sua casa. Tinha sido humilhada em público, tinha sido vendida como um objeto e agora estava em um lugar completamente estranho, dependente da boa vontade de um homem que ela não conhecia. Era aterrorizante. Os meninos se aglomeraram ao seu redor, segurando em sua saia, ainda inseguros. Vicente percebeu a tensão e decidiu que era hora de falar. Ele se virou para a mulher e, pela primeira vez, fez a pergunta que deveria ter feito desde o início. Como é seu nome? A mulher piscou, surpresa. Ninguém tinha perguntado seu nome há muito tempo. As pessoas se referiam a ela como aquela mulher com as crianças, a inadimplente, o problema. Sua voz saiu rouca, quase um sussurro. Maria. Meu nome é Maria. Vicente acenou. Maria. É um bom nome. Minha esposa também se chamava Maria. Bom, Maria Clara, mas todos chamavam ela de Maria Clara. Havia uma tristeza em sua voz ao mencionar a esposa, e Maria percebeu. Então ele era viúvo. Isso explicava a solidão que ela podia ver em seus olhos. Vicente se virou para os meninos e se agachou para ficar na altura deles. Ele não queria ser uma figura intimidadora. E vocês, como se chamam? O mais velho, João, foi o primeiro a responder, tentando parecer corajoso. João. Esse aqui é Pedro, esse é Miguel, esse é Lucas, e o pequeno é Antônio. Vicente sorriu levemente, o primeiro esboço de sorriso genuíno que ele dava em anos. Bons nomes, nomes fortes. Ele olhou para cada um dos meninos, vendo seus rostos sujos, seus olhos ainda assustados, mas com uma fagulha de curiosidade. Vocês devem estar com fome. Vamos entrar e eu vou ver o que tem na cozinha. Não é muita coisa, mas é melhor do que pão velho. As crianças olharam para a mãe pedindo permissão. Maria hesitou, depois acenou com a cabeça. Vicente se levantou e caminhou em direção à casa, fazendo sinal para que todos o seguissem. Maria segurou a mão de Antônio, o caçula, e caminhou lentamente com os outros meninos ao seu redor. Cada passo parecia pesar uma tonelada. Ela estava entrando na casa de um estranho, completamente vulnerável, sem saber o que a esperava do outro lado daquela porta. A casa por dentro era simples, mas espaçosa. Havia uma sala grande com móveis de madeira rústica, cobertos por uma fina camada de poeira. Uma cozinha ampla com um fogão a lenha e uma mesa grande o suficiente para acomodar muitas pessoas. E um corredor que levava a vários quartos. Tudo estava limpo, mas tinha aquele ar de lugar pouco habitado, de espaço preenchido apenas por uma pessoa onde antes viviam muitas. Maria olhou ao redor, notando os detalhes. Fotografias desbotadas na parede, provavelmente da falecida esposa de Vicente. Cortinas que já tinham visto dias melhores, um vaso com flores secas em cima de um aparador. Era a casa de um homem que parou no tempo, que ainda vivia no passado. Vicente foi direto para a cozinha e começou a acender o fogão a lenha. Tem arroz, feijão, algumas batatas e ovos. Não é uma festa, mas dá para fazer uma refeição decente. Maria se aproximou timidamente.
Eu posso cozinhar, senhor, se o senhor me deixar. Vicente olhou para ela, surpreso. Você não precisa me chamar de senhor. Vicente está bom. E sim, se você quiser cozinhar, fique à vontade. Eu não sou muito bom nisso. Maria sentiu um alívio estranho ao ter algo para fazer. Cozinhar era algo que ela conhecia, algo que lhe dava um senso de controle e propósito. Ela lavou as mãos em um balde de água que Vicente trouxe do poço e começou a trabalhar. Suas mãos, apesar de calejadas e feridas, se moviam com habilidade e precisão. Vicente observou por um momento, depois saiu para cuidar dos cavalos e dar espaço. As crianças se sentaram no chão da cozinha, observando a mãe trabalhar, o cheiro da comida começando a preencher o ambiente. Era um cheiro reconfortante, um cheiro de lar, algo que aquela casa não tinha há muito tempo. João olhou ao redor e sussurrou para os irmãos: Acho que a gente vai ficar aqui. Pedro, o segundo mais velho, respondeu com hesitação: Mas por quanto tempo? E o que ele vai fazer com a gente? João não tinha resposta. Nenhum deles tinha. Tudo era incerteza, tudo era medo, mas pelo menos, naquele momento, eles estavam seguros e quentes. E havia comida sendo preparada. Para crianças que passaram fome, isso já era quase um milagre. Quando a comida ficou pronta, Maria chamou Vicente. Ele entrou, ainda coberto de poeira da estrada, e se sentou à mesa. Maria serviu para todos, colocando porções generosas nos pratos dos meninos e uma porção menor para si mesma. Vicente notou. Você também precisa comer, Maria. Sirva-se direito. Maria hesitou, mas obedeceu. Todos comeram em silêncio, um silêncio pesado, mas não hostil. Era o silêncio de pessoas que estão tentando entender sua nova realidade, tentando encontrar seu lugar naquele arranjo estranho. A comida estava boa, simples, mas saborosa, e Vicente não comia uma refeição feita com cuidado há anos. Ele sentiu um nó na garganta ao perceber o quanto tinha sentido falta disso. Não apenas da comida, mas do ato de compartilhar uma refeição com outras pessoas, de não estar sozinho à mesa. Quando terminaram, Vicente se limpou com um pano velho e olhou para Maria. Era hora de ter a conversa que ele tinha adiado desde que a comprou no leilão. Ele precisava explicar suas intenções, deixar claro que ela não era uma prisioneira, que ela tinha escolhas. Mas como dizer isso sem soar falso? Como convencer alguém de que você não quer nada em troca quando todo o mundo ensinou essa pessoa que nada é de graça? Vicente respirou fundo e começou. Maria, eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que você deve estar confusa e com medo. Eu não te culpo. Eu não sei por que eu fiz o que fiz ontem. Não foi planejado. Eu vi você e seus filhos ali e eu não consegui ficar parado. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você é livre. Eu não sou seu dono e você não é minha propriedade. Se você quiser ir embora, pode ir. Eu não vou te impedir. Maria olhou para ele, confusa, procurando o truque, a mentira, mas não encontrando. Ir embora? Para onde? Vicente encolheu os ombros. Para onde você quiser. Eu posso te dar algum dinheiro, o suficiente para recomeçar em outro lugar. Ou se você preferir, você pode ficar aqui. Essa casa é grande demais para mim. Tem quartos vazios, tem espaço. Você e seus filhos podem ficar pelo tempo que precisarem. Sem compromisso, sem obrigações. Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente. Era bondade demais, generosidade demais. Não podia ser real. Por quê? Por que você faria isso? Vicente olhou para as próprias mãos, calejadas pelo trabalho duro. Porque há 6 anos eu perdi minha esposa. E desde então, eu vivo sozinho nesta casa, apenas existindo. Não é vida, é só tempo passando. Talvez ajudar vocês me ajude também. Eu não sei. Eu só sei que não consigo voltar atrás. Maria não sabia o que dizer. Ela olhou para seus filhos, todos olhando para ela com expectativa. Ela pensou nas alternativas. Ir embora significava recomeçar do zero, sem nada, sem ninguém, em um mundo que já tinha sido cruel demais com ela.
Ficar significava confiar naquele homem, colocar a vida dela e de seus filhos nas mãos dele. Era uma escolha impossível, o tipo de decisão que não tem resposta certa. Mas então ela olhou ao redor da casa, sentiu o calor da comida ainda no estômago, viu a exaustão nos rostos de seus filhos e soube que não tinha escolha de verdade. A gente pode ficar, por enquanto. Vicente acenou, aliviado. Por enquanto, está bom. Não havia promessas, não havia garantias, mas havia uma chance, uma possibilidade de cura lenta, de redenção emocional tanto para ela quanto para ele. E naquele momento, em meio a tanta incerteza, isso era tudo que qualquer um deles poderia pedir. Era o começo de algo novo, algo assustador, mas talvez, apenas talvez, algo bom. Os primeiros dias na fazenda foram estranhos e desconfortáveis para todos. Maria e as crianças se moviam pela casa como fantasmas, tocando o mínimo possível, ocupando o menor espaço, tentando não serem um incômodo. Maria tinha escolhido o quarto mais afastado do corredor, um cômodo pequeno, mas suficiente para ela e os 5 meninos dormirem juntos. Ela não se sentia confortável em ocupar os quartos maiores, aqueles que claramente tinham pertencido a Vicente e sua falecida esposa. Havia uma linha invisível que ela não ousava cruzar, uma barreira de respeito e medo misturados. Vicente, por sua vez, continuava com sua rotina diária. Acordava antes do amanhecer, cuidava do gado, consertava cercas, trabalhava na terra, voltava ao anoitecer coberto de suor e poeira. A diferença agora era que quando ele voltava para casa, havia luz nas janelas, havia cheiro de comida, havia vozes. Eram vozes baixas, quase sussurradas, mas eram vozes humanas, e isso mudava tudo. A solidão, que tinha sido sua única companheira por 6 anos, começava a se desfazer lentamente, como uma névoa que se dissipa com os primeiros raios do sol. Maria assumiu naturalmente as tarefas da casa. Ela cozinhava, limpava, lavava roupas no riacho próximo, cuidava da pequena horta que tinha sido abandonada e estava cheia de ervas daninhas. Ela fazia isso não porque se sentia obrigada, mas porque precisava se sentir útil, precisava ter uma função, um propósito. Ficar parada, pensando demais, significava se afogar nas memórias ruins, na humilhação do leilão, no medo do futuro incerto. Trabalhar era uma forma de se manter sã, de manter a mente ocupada. E aos poucos, enquanto ela limpava cada cômodo, enquanto arrumava as cortinas e tirava a poeira dos móveis, ela começou a dar vida àquela casa novamente. Vicente notava as mudanças. Notava como a casa parecia mais clara, mais acolhedora. Notava como as refeições eram fartas e saborosas, coisa que ele não tinha há anos. Notava como os meninos começavam timidamente a brincar no quintal. Seus risos ainda tímidos, mas presentes. E ele notava Maria, sempre ocupada, sempre com as mãos em movimento, mas com uma tristeza profunda nos olhos que não se apagava. Ela sorria para os filhos, mas quando achava que ninguém estava olhando, seu rosto se fechava em uma máscara de dor silenciosa. Vicente reconhecia aquela dor. Era a mesma que ele carregava. Uma manhã, Vicente estava no celeiro, organizando ferramentas e madeira para consertar parte do telhado que tinha sido danificado pelas últimas chuvas. Ele ouviu passos atrás de si e se virou para ver Maria parada na entrada, segurando uma cesta com pão e água fresca. "Pensei que você pudesse estar com fome", ela disse, a voz baixa. Vicente limpou as mãos sujas na calça e aceitou o pão com um aceno de agradecimento. "Obrigado. Você não precisava se incomodar." Maria deu de ombros. "Não é incômodo. É o mínimo que posso fazer depois de tudo que você tem feito por nós." Vicente mordeu o pão e mastigou lentamente, procurando as palavras certas. "Você não me deve nada, Maria." "Eu já disse isso." Maria olhou para o chão. "Eu sei, mas mesmo assim, eu preciso contribuir de alguma forma, senão me sinto inútil." Vicente parou de mastigar e olhou para ela com atenção.
Você não é inútil. Você está cuidando de 5 crianças sozinha. Isso não é pouco. Maria finalmente ergueu os olhos e encontrou o olhar de Vicente. Havia algo naquele olhar, uma compreensão que ia além das palavras, uma empatia crescente que estava se desenvolvendo entre dois estranhos que compartilhavam o peso da perda e do sofrimento humano. Vicente, Maria começou hesitante. Posso te fazer uma pergunta? Ele acenou. O que aconteceu com sua esposa? Vicente sentiu o coração apertar. Ele não falava sobre Maria Clara há anos, não com ninguém. Mas por alguma razão ele sentiu que podia falar com Maria. Talvez porque ela também conhecesse a dor da perda irreparável. Ele respirou fundo e começou. Foi a febre amarela. Ela pegou durante uma epidemia que passou pela região. Na época, não tinha médico por perto, não tinha remédio. Ela ficou doente por 2 semanas e eu fiquei ao lado dela cada minuto, tentando baixar a febre, dando água, rezando, mas não adiantou. Ela morreu nos meus braços, pedindo desculpas por me deixar sozinho. Vicente parou, a voz embargada, como se fosse culpa dela, como se ela tivesse escolhido morrer. E eu fiquei aqui, nesta casa que a gente construiu juntos, sem saber o que fazer. Então eu só continuei trabalhando, todos os dias trabalhando até cair de exaustão, porque era a única forma de não pensar, de não sentir. E assim foram 6 anos. Maria sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Ela entendia perfeitamente. Eu sinto muito, Vicente. De verdade. Vicente balançou a cabeça. E você? O que aconteceu com você e seus filhos? Como vocês acabaram naquele leilão? Maria limpou as lágrimas e respirou fundo. Era hora de contar sua história, de colocar para fora a dor que ela tinha guardado por tanto tempo. Meu marido morreu há 2 anos. Foi um acidente de trabalho, em uma das fazendas onde ele trabalhava. Uma árvore caiu em cima dele. Ele não sobreviveu. Depois disso, eu fiquei sozinha com 5 bocas para alimentar. Tentei trabalhar, tentei lavar roupa, cozinhar para os outros, qualquer coisa. Mas não era suficiente. O aluguel da casa onde a gente morava ficou atrasado e o dono não teve piedade. Ele nos despejou. E como não tínhamos nada de valor para pagar a dívida, ele decidiu nos leiloar. Eu implorei, eu chorei, mas não adiantou. E então você apareceu. Maria olhou para Vicente com gratidão e medo misturados. Eu ainda tenho medo, Vicente. Medo de que isso seja temporário, de que você mude de ideia, de que a gente acabe na rua novamente. Vicente se aproximou e pela primeira vez tocou gentilmente o ombro de Maria, um gesto de conforto e solidariedade. Isso não vai acontecer, eu prometo. Enquanto eu tiver essa fazenda, você e seus filhos têm um lar. Aquela conversa mudou algo fundamental entre eles. Era como se uma parede invisível tivesse caído. E agora eles podiam se ver como realmente eram. 2 pessoas feridas tentando sobreviver, tentando encontrar significado em meio ao caos da vida. A partir daquele dia, Maria se sentiu mais à vontade. Ela começou a sugerir melhorias na casa, a consertar roupas de Vicente que estavam rasgadas, a fazer pequenas coisas que transformavam aquela casa em um lar. E Vicente, pela primeira vez em 6 anos, começou a se permitir sentir novamente. Não era amor, não ainda. Era algo mais sutil, mais delicado. Era conexão humana, era companheirismo, era a sensação de que ele não estava completamente sozinho no mundo. E Maria sentia o mesmo. Ela ainda tinha medo, ainda desconfiava do futuro, mas havia uma esperança mínima crescendo em seu peito, como uma semente plantada em solo fértil, esperando o momento certo para brotar. Os meninos também começaram a mudar. Eles ainda eram tímidos, mas começaram a explorar a fazenda, a brincar mais livremente, a rir mais alto. João, o mais velho, começou a seguir Vicente em algumas tarefas, observando como ele consertava cercas, como ele lidava com o gado. Vicente, por sua vez, começou a ensinar o menino, explicando cada passo, tratando-o com respeito e paciência.
Uma tarde, enquanto Vicente estava subindo em uma escada para consertar uma parte do telhado do celeiro, Maria apareceu segurando um martelo. "Você vai precisar disso", ela disse, estendendo a ferramenta. Vicente sorriu, pegou o martelo e continuou o trabalho. Maria ficou parada no pé da escada, observando. Eles estavam ambos um pouco sujos, com leves respingos de lama das chuvas recentes. Mas havia algo bonito naquela cena. Era trabalho conjunto. Era construção. Era a sensação de que juntos eles podiam reconstruir não apenas um telhado, mas suas próprias vidas. Vicente olhou para baixo e viu Maria olhando para ele. Seus olhares se cruzaram e por um breve momento algo passou entre eles. Algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear, mas que ambos sentiram. Era a possibilidade de cura lenta, a possibilidade de que, talvez, depois de tanto sofrimento humano, ainda houvesse espaço para algo bom. Vicente voltou ao trabalho, martelando os pregos com força. Maria permaneceu ali, segurando a escada, um sorriso pequeno, quase imperceptível, aparecendo em seu rosto pela primeira vez em muito tempo. Talvez, apenas talvez, o fundo do poço que ambos tinham alcançado não fosse o fim. Talvez fosse apenas o começo de uma escalada lenta, difícil, mas possível em direção à luz. As semanas passaram e a rotina na fazenda começou a assumir um ritmo confortável. Vicente ainda acordava antes do amanhecer e trabalhava até o corpo pedir descanso. Mas agora havia propósito em seu trabalho que ia além da mera sobrevivência. Ele se pegava pensando em Maria e nos meninos, enquanto consertava cercas, enquanto guiava o gado para novos pastos, enquanto cavalgava trovão pelos limites de sua propriedade. Ele pensava em como João estava se tornando um bom ajudante, em como Pedro tinha um jeito especial com os animais, em como Miguel, Lucas e Antônio enchiam a casa de energia infantil. E pensava em Maria, sempre Maria, trabalhando incansavelmente, sempre com um sorriso gentil para os filhos, sempre com palavras amáveis, mas carregando aquela tristeza profunda que parecia nunca desaparecer completamente. Vicente se pegou, desejando fazer mais por ela, desejando ver aquele sorriso se tornar genuíno, desejando tirar o peso que ela carregava nos ombros, e isso o assustava, porque significava que ele estava começando a sentir algo que não sentia há muito tempo. Significava que seu coração, que ele achava que tinha morrido junto com Maria Clara, estava começando a despertar. Maria também estava mudando. Ela não percebia, mas Vicente notava. Ela ria mais, cantarolava enquanto cozinhava. Seus movimentos, antes tensos e cuidadosos, agora tinham uma leveza que não existia antes. Ela começou a usar alguns dos vestidos que Maria Clara tinha deixado, depois de perguntar timidamente a Vicente se ele se importaria. Ele não se importou. Na verdade, vê-la usando aqueles vestidos, dando-lhes vida novamente, parecia certo, como se Maria Clara estivesse dando sua aprovação do outro lado. Maria se sentia culpada por estar começando a gostar daquele lugar, por estar começando a se sentir segura, por estar começando a desenvolver sentimentos por Vicente que iam além da gratidão. Ela se perguntava se era certo sentir isso, se ela estava traindo a memória de seu falecido marido. Mas, ao mesmo tempo, ela estava cansada de sofrer, cansada de viver com medo, cansada de se sentir sozinha. E Vicente, com sua bondade silenciosa e seu jeito quieto de cuidar, estava preenchendo um vazio que ela não sabia que ainda podia ser preenchido. Era confuso, era assustador, mas também era reconfortante. Uma manhã, Maria acordou e encontrou Vicente na cozinha, tentando preparar café. Ele era péssimo nisso, e o cheiro de café queimado preenchia o ambiente. Maria riu, um riso genuíno que surpreendeu a ambos. "O que você está fazendo?" Vicente olhou para ela com uma expressão meio constrangida, meio divertida. "Tentando fazer café, mas acho que falhei miseravelmente."
Maria balançou a cabeça, ainda rindo, e tomou a panela de suas mãos. Deixa que eu faço. Você deveria ficar longe da cozinha. Vicente riu também, e era um som estranho, oxidado pelo desuso, mas genuíno. Você está certa. Eu sou um desastre aqui. Eles trabalharam juntos, Maria refazendo o café e Vicente cortando o pão, e havia algo doméstico e íntimo naquela cena matinal. Era o tipo de momento que casais compartilham, simples e cotidiano, mas carregado de significado. Quando o café ficou pronto e eles se sentaram à mesa, os meninos ainda dormindo, houve um silêncio confortável entre eles. Era o tipo de silêncio que existe entre pessoas que se entendem sem precisar falar. Maria olhou para Vicente e disse suavemente: "Obrigada, por tudo." Vicente segurou a xícara de café quente e respondeu: "Eu deveria agradecer você. Esta casa estava morta antes de vocês chegarem." Maria sentiu o coração acelerar. Havia algo na forma como ele a olhava. Algo nos olhos dele que ela não conseguia decifrar completamente, mas que a fazia sentir coisas que ela não deveria sentir. Ela desviou o olhar, de repente tímida. "Eu deveria acordar os meninos. Eles vão querer tomar café da manhã antes de você sair para trabalhar." Vicente acenou, mas continuou olhando para ela por mais um momento antes de se levantar. Ele precisava tomar cuidado. Precisava não se precipitar, não estragar aquilo que estava sendo construído tão delicadamente. Mas era difícil, especialmente quando Maria estava ali, na cozinha que um dia foi de sua falecida esposa, fazendo aquela casa parecer um lar novamente. Especialmente quando ele percebia que estava começando a se importar, não apenas com o bem-estar dela e das crianças, mas com ela como pessoa, como mulher. Era um sentimento assustador, porque significava que ele estava deixando o luto para trás, estava permitindo que outra pessoa ocupasse um espaço em seu coração que ele achava que estava selado para sempre. E isso parecia ao mesmo tempo uma traição e uma libertação. Naquele mesmo dia, Vicente decidiu fazer algo que não fazia há anos. Ele cavalgou até a cidade para comprar tecidos e algumas coisas para a casa. Maria tinha mencionado casualmente que os meninos precisavam de roupas novas e que algumas cortinas da casa estavam rasgadas. Vicente tomou aquilo como uma missão. Na cidade, ele escolheu tecidos resistentes para roupas masculinas, alguns mais delicados para Maria fazer um vestido novo, e comprou também açúcar, café de qualidade e alguns doces para os meninos. Quando ele voltou, no final da tarde, Maria estava na varanda com os meninos. Ela viu Vicente se aproximando, a carroça cheia de pacotes, e sentiu uma emoção estranha se formar no peito. Ele tinha pensado neles. Tinha saído do caminho, tinha gasto dinheiro, tinha se importado. "O que é tudo isso?" ela perguntou quando Vicente desceu da carroça. Vicente deu de ombros, tentando parecer casual. "Só algumas coisas que achei que vocês poderiam precisar." Ele entregou os pacotes e Maria os abriu com os meninos ao redor, todos empolgados. Quando ela viu os tecidos, especialmente o tecido bonito que claramente era para ela, seus olhos se encheram de lágrimas. "Vicente, você não precisava..." Ele interrompeu gentilmente. "Eu sei que não precisava, mas eu quis." Aquelas palavras simples e diretas tocaram Maria profundamente. Ela olhou para ele, realmente olhou, e viu um homem bom, um homem que tinha sofrido tanto quanto ela, mas que ainda tinha capacidade de ser gentil, de ser generoso, de se importar. E naquele momento, Maria soube com certeza. Ela estava se apaixonando por Vicente. Era um amor diferente do que ela tinha sentido pelo marido. Era mais maduro, mais silencioso, construído sobre empatia crescente e respeito mútuo. Era um amor que nascia da dor compartilhada e da cura lenta. E era assustador admitir isso, mesmo para si mesma, porque significava se abrir novamente para a possibilidade de perda, para a possibilidade de dor. Mas também significava se abrir para a possibilidade de felicidade, de companheirismo,
de amor sacrificial que vai além de si mesmo. Maria abraçou os tecidos contra o peito e sussurrou: "Obrigada." Vicente apenas acenou, mas seus olhos brilhavam com uma emoção que ele também não estava pronto para nomear. Os meninos, alheios à tensão emocional entre os adultos, já estavam abrindo o pacote de doces e comemorando. João olhou para Vicente com admiração pura. "Você é o melhor, Vicente." E Vicente, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que talvez fosse verdade. Talvez ele pudesse ser o melhor para aquela família. Talvez ele pudesse ser o que eles precisavam. E talvez, apenas talvez, eles pudessem ser o que ele precisava também. Naquela noite, depois que os meninos foram dormir, Vicente e Maria ficaram na varanda, observando as estrelas. Era uma noite clara, o céu coberto de milhões de pontos brilhantes, e havia uma brisa suave que trazia o cheiro da terra úmida. Eles ficaram lado a lado, não se tocando, mas próximos o suficiente para sentir a presença um do outro. Vicente quebrou o silêncio. "Você sabe costurar?" Maria riu baixinho. "Sim, aprendi com minha mãe." "Por quê?" Vicente deu de ombros. "Só curiosidade. Eu sempre admirei pessoas que sabem fazer coisas que eu não sei." Maria olhou para ele de soslaio. "Você sabe um monte de coisas que eu não sei. Consertar cercas, lidar com gado, construir coisas. Cada um tem seus talentos." Vicente sorriu. "Acho que sim." Houve outro silêncio, mas era confortável, cheio de promessas não ditas. Vicente respirou fundo e disse: "Maria, eu não sou bom com palavras. Mas eu quero que você saiba que eu me importo com você e seus filhos, muito. E eu quero que vocês fiquem aqui, não temporariamente, mas de verdade. Esta é a casa de vocês agora, se você quiser." Maria sentiu as lágrimas queimarem seus olhos novamente. "Eu quero. Eu realmente quero." Eles se olharam, e naquele momento, sem palavras, um entendimento passou entre eles. Não eram mais apenas dois estranhos unidos por circunstâncias. Eram duas almas feridas, encontrando acolhimento uma na outra. Duas vidas começando a se entrelaçar de forma lenta, mas inevitável. E pela primeira vez em muito tempo, nenhum dos dois se sentiu completamente sozinho. Os meses passaram e a fazenda se transformou completamente. Não era apenas a estrutura física que mudara. Cercas consertadas, telhados reparados, celeiro reorganizado, mas havia uma mudança mais profunda, uma transformação na própria essência daquele lugar. A fazenda tinha voltado a ser um lar. Maria tinha assumido completamente os cuidados da casa, mas agora não era apenas trabalho, era amor. Ela plantou flores ao redor da varanda, reformou a horta e a transformou em uma fonte abundante de vegetais. Fez cortinas novas para todas as janelas. Os meninos cresciam saudáveis e felizes. Seus rostos não eram mais marcados pela fome e pelo medo. Eles brincavam livremente, ajudavam nas tarefas da fazenda de acordo com suas capacidades, e tinham em Vicente uma figura paterna que os tratava com respeito e carinho. João, especialmente, tinha se apegado a Vicente, seguindo-o por toda parte, aprendendo tudo o que podia sobre o trabalho da fazenda. Vicente, por sua vez, tratava o menino como se fosse seu próprio filho, com paciência infinita e orgulho genuíno de cada progresso. Vicente havia mudado também. A solidão que o consumia tinha sido substituída por uma sensação de plenitude que ele não achava mais possível. Ele sorria mais, falava mais, até suas feições pareciam menos endurecidas. Ele ainda pensava em Maria Clara, é claro, mas agora as memórias vinham acompanhadas de gratidão em vez de apenas dor. Ele era grato pelo tempo que tiveram juntos, grato por ela ter feito dele um homem melhor, e grato porque, de alguma forma, ele sentia que ela aprovaria o que estava acontecendo agora. Maria e os meninos não substituíam Maria Clara. Ninguém poderia substituir, mas eles preenchiam um espaço diferente, criavam algo novo.
E Vicente estava permitindo que isso acontecesse, permitindo que seu coração se abrisse novamente, lentamente, com cautela, mas com certeza. Era uma forma de redenção emocional, uma prova de que mesmo depois da perda irreparável, ainda era possível encontrar alegria novamente. Era uma lição difícil, mas Vicente estava finalmente aprendendo. Maria estava mais bonita do que nunca. Não apenas fisicamente, embora a boa alimentação e a segurança tivessem trazido cor ao seu rosto e brilho aos seus olhos, mas havia uma beleza interior que irradiava dela. Era a beleza da mulher que sobreviveu ao fundo do poço e encontrou força para subir. Era a beleza da mãe que protegeu seus filhos contra tudo, mesmo quando parecia impossível. Era a beleza da pessoa vulnerável que se permitiu confiar novamente, amar novamente. E Vicente via tudo isso. Ele via como ela cantarolava enquanto cuidava da horta, como ela ria das travessuras dos meninos, como ela olhava para o horizonte ao pôr do sol com uma expressão de paz que não existia antes. E ele se via apaixonando cada vez mais por ela. Não era uma paixão arrebatadora e dramática, era algo mais profundo, mais sólido. Era o tipo de amor que se constrói dia após dia, em pequenos gestos e momentos compartilhados. Era o tipo de amor que sobrevive tempestades, porque é enraizado em respeito, admiração e companheirismo verdadeiro. Uma tarde, Vicente estava no celeiro, organizando ferramentas, quando Maria apareceu na porta. Ela estava mais alegre, mais leve, seu aspecto havia mudado completamente desde aquele primeiro dia assustador. "Posso entrar?" ela perguntou sorrindo. Vicente acenou, limpando as mãos sujas. Maria entrou e olhou ao redor, vendo todas as ferramentas organizadas, a madeira empilhada, tudo em seu lugar. "Você fez um bom trabalho aqui. Tá tudo tão organizado." Vicente deu de ombros. "É mais fácil trabalhar quando você sabe onde está cada coisa." Maria se aproximou e ficou parada ao lado dele, olhando para as mesmas ferramentas. Havia uma intimidade naquele momento, uma proximidade que ia além do físico. "Vicente", ela começou, a voz suave, "eu preciso te dizer uma coisa. Eu sei que a gente nunca falou sobre o que está acontecendo entre nós, mas eu preciso que você saiba que eu me importo com você. Muito, mais do que deveria, talvez." Vicente sentiu o coração disparar. Ele se virou para ela, olhando diretamente em seus olhos. "Maria, eu também me importo com você, mais do que imaginei ser possível novamente. Você e seus filhos trouxeram vida de volta para mim, trouxeram significado." Maria sentiu as lágrimas subirem, mas eram lágrimas de felicidade desta vez. "Eu tinha tanto medo de dizer isso, de admitir o que sinto, porque se eu admitir, se eu me permitir sentir, então posso perder novamente. E eu não sei se conseguiria sobreviver a outra perda." Vicente deu um passo à frente e, pela primeira vez, tocou gentilmente o rosto de Maria, limpando uma lágrima que escorria. "Eu entendo. Eu sinto o mesmo medo, mas acho que vale a pena arriscar. Porque o que temos aqui, o que estamos construindo é real, e é bom, e eu não quero perder isso por causa do medo." Maria fechou os olhos, sentindo o toque dele, permitindo-se aquele momento de vulnerabilidade. Quando abriu os olhos novamente, ela viu em Vicente tudo o que ela precisava ver: honestidade, bondade, amor. "Eu também não quero perder isso", ela sussurrou. Vicente sorriu, um sorriso genuíno que iluminou todo o seu rosto. "Então não vamos perder. Vamos construir juntos, dia após dia. Sem pressa, mas com certeza." Maria acenou e pela primeira vez, desde que se conheceram, eles se abraçaram. Foi um abraço longo, apertado, cheio de tudo que eles não conseguiam expressar em palavras. Era alívio, era esperança, era amor nascente, era cura. Nos meses seguintes, Vicente e Maria se tornaram oficialmente um casal aos olhos da comunidade. Eles não fizeram uma grande festa ou cerimônia.
Nenhum dos dois queria isso, mas Vicente pediu Maria em casamento de forma simples e sincera, e ela a aceitou com lágrimas de alegria. A cerimônia foi pequena, apenas com alguns vizinhos próximos como testemunhas, mas foi significativa. Quando o padre perguntou se Vicente aceitava Maria como esposa, sua voz foi firme e clara: aceito. E quando perguntaram a Maria se ela aceitava Vicente como marido, ela olhou para ele e para seus 5 filhos, que estavam ali testemunhando, e disse com todo o coração: aceito. Os meninos comemoraram, rindo e pulando, felizes de finalmente terem uma família completa novamente. Vicente olhou para seus novos enteados e sentiu um amor paternal tão forte que quase o derrubou. Eles eram seus agora, não por sangue, mas por escolha, por amor, por compromisso. Isso era mais forte do que qualquer laço de sangue. Maria olhou para Vicente com lágrimas nos olhos e pensou em tudo que tinham passado, em tudo que tinham sobrevivido, e ela soube, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa, que eles tinham feito a escolha certa. A vida na fazenda se tornou plena de alegria e trabalho. Vicente ensinou João e Pedro a cavalgar e os meninos se tornaram ótimos ajudantes com o gado. Miguel desenvolveu um talento especial para cuidar dos animais menores, galinhas, porcos, cabras, e Lucas e Antônio, ainda pequenos, ajudavam Maria na horta e nas tarefas mais leves. Maria e Vicente trabalhavam lado a lado, consertando, construindo, plantando, criando. E à noite, quando todos se reuniam para jantar, a mesa grande da cozinha era preenchida por risos, conversas, planos para o futuro. Era tudo que Vicente tinha perdido e mais um pouco. Era uma família nova, diferente, mas genuína. Uma tarde, Vicente estava cavalgando trovão pelos limites da fazenda, verificando as cercas, quando parou em um ponto alto de onde podia ver toda a propriedade. Ele olhou para a casa no vale, viu a fumaça saindo da chaminé, viu as roupas penduradas no varal, viu os meninos brincando no quintal, viu Maria na varanda, provavelmente esperando por ele. E Vicente sentiu uma gratidão tão profunda que teve que fechar os olhos por um momento. Ele tinha ido àquela cidade comprar gado e tinha voltado com uma família. Tinha ido sozinho e tinha voltado acompanhado. Tinha ido vazio e tinha voltado cheio. Era um milagre, não um milagre religioso, mas um milagre humano, o tipo que acontece quando bondade encontra necessidade, quando empatia se transforma em ação, quando 2 almas feridas decidem se curar juntas. Vicente esporeou trovão suavemente e desceu em direção à casa. Maria ouviu se aproximar e acenou, sorrindo. Ele acenou de volta, sentindo o coração se aquecer. Quando chegou, desmontou e amarrou o cavalo. Maria se aproximou e se colocou nos braços dele, simples e natural, como se sempre tivesse estado ali. Estava com saudades, ela disse. Vicente beijou o topo de sua cabeça. Eu também. Os meninos correram para cumprimentá-lo, todos falando ao mesmo tempo sobre suas aventuras do dia. Vicente ouviu cada um deles com atenção, fazendo perguntas, rindo de suas histórias. E quando finalmente entraram para jantar, Vicente olhou ao redor da mesa e pensou: isso é lar. Não a casa, não a fazenda, mas as pessoas. São as pessoas que transformam 4 paredes em um lar. São as pessoas que dão significado à vida. E ele tinha encontrado essas pessoas quando menos esperava, quando estava no fundo do poço de sua própria solidão. Ele tinha salvado Maria e seus filhos daquele leilão humilhante, mas, na verdade, eles tinham salvado ele também. Tinham salvado ele do vazio, da dor silenciosa, da existência sem propósito. E juntos eles estavam construindo algo bonito, algo duradouro. Estavam construindo um futuro, um dia de cada vez, com amor, trabalho e esperança. Era tudo o que qualquer pessoa poderia pedir. Era mais do que suficiente. O tempo continuou passando e com ele veio a consolidação de tudo que Vicente e Maria tinham construído.
A fazenda prosperava não apenas em termos materiais, o gado havia se multiplicado, as colheitas eram boas, a propriedade estava em excelente estado, mas principalmente em termos emocionais e espirituais. Havia amor naquele lugar, um amor que permeava cada canto, cada momento compartilhado. Vicente acordava todas as manhãs ao lado de Maria, algo que ele nunca pensou que voltaria a experimentar, e cada dia se sentia grato por aquela segunda chance que a vida lhe havia dado. Maria, por sua vez, não se cansava de agradecer silenciosamente por ter encontrado um homem como Vicente. Um homem que não apenas a acolheu em seu momento mais desesperado, mas que a amou de verdade, que amou seus filhos como se fossem seus, que construiu com ela uma vida que valia a pena ser vivida. Era um amor sacrificial, aquele que pensa no outro antes de si mesmo, que se alegra com a felicidade do outro, que suporta as dificuldades juntos. Era o tipo de amor que cura feridas antigas e constrói alicerces sólidos para o futuro. Os meninos tinham crescido tanto que era quase difícil de acreditar. João, agora um adolescente forte e responsável, havia se tornado o braço direito de Vicente na fazenda. Ele lidava com o gado com habilidade, consertava cercas sem precisar de supervisão e tinha desenvolvido um senso de responsabilidade que orgulhava Vicente profundamente. Pedro tinha um talento natural com cavalos e havia se tornado o responsável por treinar e cuidar de todos os animais de montaria. Miguel, que sempre foi o mais gentil, cuidava dos animais menores com uma dedicação comovente e tinha um jeito especial de fazer até o animal mais arisco se acalmar. Lucas e Antônio, ainda jovens mas crescendo rápido, eram cheios de energia e curiosidade, sempre aprendendo, sempre questionando, sempre enchendo a casa de vida e alegria. Vicente os amava incondicionalmente, cada um deles. E eles retribuíam esse amor com respeito, obediência e carinho genuíno. Eles não se lembravam mais do pai biológico, que tinha morrido quando eram muito pequenos. Para eles, Vicente era pai, simples assim. E Vicente se sentia honrado por esse título, por essa responsabilidade que ele levava muito a sério. Maria tinha florescido completamente. Não havia mais nenhum traço daquela mulher assustada e desesperada do leilão. Ela era confiante, feliz, realizada. Ela se vestia bem, cuidava de si mesma, sorria amplamente e frequentemente. Ela tinha amizades na comunidade, participava da igreja, ajudava vizinhos quando necessário. Mas o que ela mais amava era sua vida em casa, com Vicente e os meninos. Ela amava preparar refeições abundantes e ver todos comendo com satisfação. Amava sentar na varanda ao final do dia com Vicente, conversando sobre tudo e nada, apenas apreciando a companhia um do outro. Amava ver seus filhos crescerem fortes, saudáveis e felizes. Ela tinha passado por um inferno, tinha chegado ao fundo do poço, mas tinha subido, e agora estava em um lugar tão bom que às vezes parecia irreal. Ela se beliscava de vez em quando, só para ter certeza de que não estava sonhando. E todas as vezes, Vicente estava lá, real e sólido, um lembrete constante de que aquilo era verdade, que ela merecia aquela felicidade, que eles mereciam. Uma noite, depois que os meninos foram dormir, Vicente e Maria estavam na varanda como de costume. Era uma noite quente de verão, com um céu claro e cheio de estrelas. Vicente segurava a mão de Maria, entrelaçando os dedos, um gesto simples mas íntimo que eles faziam frequentemente. Você já pensou em como é estranha a vida? Vicente disse de repente. Maria olhou para ele curiosa. Como assim? Vicente sorriu levemente. Eu fui àquela cidade comprar gado. Gado, Maria. E voltei com você e 5 meninos. Se alguém tivesse me dito que isso ia acontecer, eu nunca teria acreditado. Maria riu baixinho. Eu também não. Eu achava que tinha perdido tudo, que não havia mais esperança. E então você apareceu. Vicente apertou a mão dela. Eu não sou um herói, Maria.
Eu só fiz o que qualquer pessoa decente deveria fazer. Maria balançou a cabeça. Não, Vicente. Você fez muito mais do que isso. Você não apenas me salvou daquele leilão. Você me deu uma vida, me deu amor, me deu esperança. Você é sim um herói. Meu herói. Vicente sentiu os olhos arderem. Ele não era bom com elogios, nunca foi. Mas vindo de Maria, aquelas palavras significavam tudo. Eu te amo, Maria. Mais do que imaginei ser capaz de amar novamente. Vicente disse, sua voz rouca de emoção. Maria se virou para ele, os olhos brilhando. Eu também te amo, Vicente, com todo o meu coração. Eles se beijaram, um beijo longo e terno, cheio de todo o amor e gratidão que sentiam um pelo outro. Quando se separaram, Maria descansou a cabeça no ombro de Vicente e eles ficaram assim por um longo tempo, apenas existindo naquele momento perfeito. Você acha que a vida pode continuar assim? Maria perguntou baixinho. Tão boa, tão pacífica? Vicente pensou por um momento. Eu acho que a vida sempre vai ter seus desafios, seus momentos difíceis. Mas eu também acho que, enquanto estivermos juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Maria sorriu. Você está certo. Juntos podemos enfrentar qualquer coisa. E essa era a verdade. Eles tinham encontrado um no outro não apenas um companheiro, mas um aliado, um parceiro na jornada da vida. Tinham encontrado alguém que entendia suas dores, que compartilhava suas alegrias, que estava disposto a lutar lado a lado contra qualquer adversidade. Era um tipo raro de conexão, o tipo que muitas pessoas passam a vida inteira buscando e nunca encontram. E eles tinham consciência disso, valorizavam isso. Os anos passaram, e a história de Vicente e Maria se tornou conhecida na região. As pessoas falavam sobre o fazendeiro que comprou uma família em um leilão e, em vez de tratá-los como propriedade, os acolheu e os amou. Falavam sobre como aquela família havia prosperado, sobre como os meninos se tornaram homens trabalhadores e respeitáveis, sobre como Maria se transformou de uma mulher desesperada em uma matriarca respeitada. E falavam sobre Vicente, sobre como um homem que tinha perdido tudo encontrou a coragem de amar novamente, de se abrir novamente, de construir novamente. Era uma história que inspirava, que tocava corações, que lembrava as pessoas de que bondade importa, de que empatia tem poder, de que amor pode curar até as feridas mais profundas. Vicente e Maria não se viam como heróis ou como exemplos. Eles se viam apenas como duas pessoas que tinham sido abençoadas com uma segunda chance e que decidiram não desperdiçá-la. Eles viviam dia após dia, amando um ao outro, cuidando de sua família, trabalhando sua terra e sendo gratos por cada momento compartilhado. Uma tarde, muitos anos depois daquele dia fatídico no leilão, Vicente estava cavalgando o trovão. Agora um cavalo velho, mas ainda leal, de volta para casa. Ele vinha de uma viagem à cidade onde tinha ido vender gado. A jornada foi bem sucedida e ele estava ansioso para voltar para casa, para Maria. Quando se aproximou da fazenda, ele viu uma cena que o fez parar o cavalo e apenas observar. Maria estava no quintal, mais velha agora, com fios de cabelos grisalhos, mas ainda linda aos seus olhos. Ela estava rodeada por netos. Sim, netos, porque João, Pedro e Miguel já eram homens casados com famílias próprias, e ela ria enquanto brincava com as crianças pequenas. Vicente sentiu o peito se encher de emoção. Eles tinham construído aquilo. A partir de um momento de compaixão, de uma decisão impulsiva em um leilão, eles tinham construído uma vida inteira, uma família inteira, um legado inteiro. Maria olhou para cima e viu Vicente observando. Ela acenou, sorrindo amplamente, e Vicente acenou de volta. Ele esporeou o trovão gentilmente e desceu em direção à casa, em direção à sua família, em direção ao amor de sua vida. Enquanto cavalgava sob o pôr do sol, Vicente soube, com absoluta certeza, que tinha feito a escolha certa naquele dia distante. Que tudo
Toda a dor, todo o sofrimento, toda a solidão tinha valido a pena para chegar até aquele momento, para chegar até aquela vida, para chegar até aquele amor. Vicente viveu uma vida longa e plena ao lado de Maria. Quando finalmente chegou a hora de partir, ele estava em sua própria cama, cercado por todos aqueles que amava. Maria segurava sua mão, os filhos e netos estavam ali, todos com lágrimas nos olhos, mas também com gratidão no coração. Vicente olhou para cada um deles e sussurrou: "Eu tive uma vida boa, melhor do que merecia. Obriguem por cada momento." E então, pacificamente, ele fechou os olhos pela última vez. Maria chorou, é claro, mas não era apenas choro de tristeza. Era choro de gratidão, de amor, de saudade, mas também de paz. Porque ela sabia que Vicente tinha partido feliz, realizado, completo. E ela sabia que o amor deles não terminava ali. Ele continuaria vivendo em cada filho, em cada neto, em cada memória compartilhada, em cada lição aprendida. O amor deles era o tipo que transcende a morte, que deixa um legado, que muda gerações. Maria viveu mais alguns anos depois de Vicente, cercada por sua família, sempre contando histórias sobre o homem que a salvou, sobre o homem que amou seus filhos como se fossem seus, sobre o homem que provou que bondade e amor podem transformar vidas. A fazenda continuou nas mãos da família por gerações. João assumiu a propriedade e a gerenciou com a mesma dedicação e amor que Vicente havia ensinado. Ele ensinou seus próprios filhos os valores que Vicente lhe passou: trabalho honesto, compaixão pelos necessitados, amor pela família, respeito pela terra. E esses valores foram passados adiante de geração em geração, criando uma linhagem de pessoas boas, pessoas que faziam diferença em suas comunidades, pessoas que carregavam em si o legado de um homem que, em um momento de empatia, mudou não apenas sua própria vida, mas a vida de inúmeros outros. A história de Vicente e Maria se tornou lendária na região. Avós contavam para netos, pais contavam para filhos, e cada geração aprendia que um único ato de bondade pode ter efeitos que se espalham como ondas em um lago, tocando pessoas e lugares que você nunca imaginaria. Era uma lição poderosa, uma lição que o mundo precisa ouvir mais vezes, que somos todos conectados, que nossas ações importam, que escolher o amor em vez do medo, a compaixão em vez da indiferença, pode literalmente mudar o mundo. Hoje, se você passar por aquela região de Goiás, ainda pode visitar a fazenda. Ela foi preservada pela família como um memorial, não apenas a Vicente e Maria, mas ao amor que eles construíram, à família que eles criaram, ao legado que eles deixaram. Há uma placa na entrada que conta a história em palavras simples. Aqui viveu Vicente, um homem que comprou uma família em um leilão e deu-lhes não apenas abrigo, mas amor. E Maria, uma mulher que, apesar de todo o sofrimento, nunca perdeu a esperança. Juntos, eles provaram que amor cura, que bondade transforma, que família não é apenas sangue, mas escolha e compromisso. As pessoas visitam a fazenda e se emocionam com a história. Muitos saem de lá inspirados a ser melhores, a fazer mais pelos outros, a não ignorar o sofrimento ao seu redor. Porque essa é a história, não é apenas sobre Vicente e Maria, é sobre todos nós. É sobre as escolhas que fazemos quando confrontados com a dor de outro ser humano. É sobre decidir agir em vez de apenas observar. É sobre ter coragem de amar novamente, mesmo depois de perder. É sobre construir, mesmo quando tudo parece destruído. A história de Vicente e Maria nos ensina que nunca é tarde demais para recomeçar. Que não importa quão profundo seja o poço em que você se encontra, sempre há uma forma de subir. Que amor sacrificial, aquele que se doa sem esperar nada em troca, é a forma mais pura e poderosa de amor. Que bondade silenciosa, aquela que não busca reconhecimento ou aplausos,
mas que simplesmente faz o que é certo, é a verdadeira nobreza do caráter humano. E nos ensina que família é muito mais do que sangue e DNA. Família é quem escolhe ficar ao seu lado, quem te ama nos seus piores momentos, quem constrói com você uma vida que vale a pena ser vivida. Vicente não foi o pai biológico daqueles 5 meninos, mas foi pai em todos os sentidos que realmente importam. Ele os criou, os amou, os guiou, os preparou para a vida. E eles o amaram de volta com uma intensidade que prova que laços de amor escolhido são tão fortes, se não mais fortes, que laços de sangue. A lição final que tiramos dessa história é sobre empatia crescente e sobre como pequenos atos podem ter grandes consequências. Vicente poderia ter ignorado aquela cena no leilão. Poderia ter olhado para o outro lado, focado apenas em comprar seu gado, voltado para sua fazenda e continuado sua vida solitária. Ninguém o culparia por isso. Afinal, ele tinha seus próprios problemas, suas próprias dores, mas ele não ignorou. Ele agiu. E aquela ação, aquele único momento de compaixão, desencadeou uma cadeia de eventos que resultou em amor, em família, em legado. Isso nos faz pensar quantas oportunidades de mudar vidas passam por nós todos os dias e nós simplesmente ignoramos. Quantas Marias e Joãos existem ao nosso redor, precisando apenas de uma mão estendida, de um ato de bondade, de alguém que se importe o suficiente para agir? A resposta é muitas, e cada um de nós tem o poder de ser um Vicente na vida de alguém. Cada um de nós pode escolher ver o sofrimento humano e decidir fazer algo a respeito, mesmo que seja pequeno, mesmo que pareça insignificante no grande esquema das coisas. Vicente e Maria nos lembram que cura lenta é possível, que não importa quão ferido você esteja, quão quebrado, quão desesperançoso, ainda há possibilidade de redenção emocional. Ainda há possibilidade de acolhimento, de amor, de uma vida que vale a pena. Mas essa cura raramente acontece sozinha. Ela acontece através de conexões humanas, através de pessoas que se importam, através de atos de bondade e amor. Vicente estava preso em uma solidão que o consumia, em uma dor silenciosa que o definia. Maria estava no fundo do poço, sem esperança, sem futuro. Mas juntos, ao escolherem confiar um no outro, ao escolherem construir juntos, ao escolherem amar apesar do medo, eles encontraram cura. E não apenas para eles mesmos, mas para aqueles 5 meninos que, sem Vicente, teriam crescido em um ambiente de dor e privação. Vicente deu a eles uma chance de serem felizes, de prosperarem, de se tornarem homens bons. E esse é o verdadeiro legado do amor. Ele se multiplica, se espalha, toca vidas que você nem imagina. Então, quando você olha para sua própria vida, para suas próprias dores e solidões, o que você vê? Você vê apenas o sofrimento, apenas o que perdeu, apenas a escuridão? Ou você consegue ver, mesmo que seja uma fagulha minúscula, a possibilidade de esperança mínima? Porque é aí que tudo começa. Começa com uma pequena fagulha de esperança, com uma decisão de não desistir, com a coragem de se abrir novamente, de confiar novamente, de amar novamente. Vicente e Maria nos mostram que vale a pena. Que sim, é assustador, sim, é arriscado. Sim, você pode se machucar novamente, mas a alternativa, viver fechado, sozinho, apenas existindo sem realmente viver, é muito pior. E quando você encontra aquela pessoa, aquela conexão, aquele amor que é real e verdadeiro, tudo, todo o medo, todo o risco, todo o sofrimento anterior, vale a pena. A história de Vicente e Maria não é apenas uma história bonita do passado. É um espelho para nós hoje, um lembrete de que somos todos capazes de amor sacrificial, de bondade silenciosa, de empatia crescente, e que o mundo seria um lugar muito melhor se mais pessoas escolhessem agir como Vicente, escolhessem estender a mão, escolhessem fazer a diferença.
porque no final das contas é isso que fica. Não o quanto você acumulou, não o quanto você conquistou, mas o quanto você amou, o quanto você se importou, o quanto você fez diferença na vida de outros. A história de Vicente e Maria não terminou naquele dia em Goiás, em 1850. Ela continua viva hoje, em cada um de nós, que escolhe amar apesar do medo, que escolhe agir apesar da incerteza, que escolhe ver a humanidade no outro, apesar de todas as razões para olhar para o outro lado. Pense na sua própria vida por um momento. Você tem sido um Vicente para alguém? Você tem estendido a mão para aqueles que estão no fundo do poço? Ou você tem vivido tão consumido por sua própria dor silenciosa que esqueceu de olhar ao redor e ver o sofrimento humano que existe por toda parte? Não estou dizendo que você precisa ir a um leilão e comprar uma família. O mundo mudou e esse tipo de situação não existe mais da mesma forma. Mas existem inúmeras outras formas de ser um Vicente, um gesto de bondade para um estranho, uma palavra de conforto para quem está sofrendo, uma mão estendida para quem precisa de ajuda, uma escolha de amar em vez de julgar. E se você é a Maria, se você está no fundo do poço agora, sentindo que não há esperança, que não há saída, que você está completamente sozinho, eu quero que você saiba: há esperança. Há sempre uma possibilidade de cura lenta, de redenção emocional, de uma vida melhor. Mas você precisa estar disposto a aceitar ajuda quando ela vier, a confiar novamente, a se abrir novamente, mesmo que seja assustador. Porque é aí que a mágica acontece. É aí que a vida começa de novo. Se esta história tocou você, se ela fez você refletir sobre sua própria vida, seus próprios relacionamentos, suas próprias escolhas, deixe um comentário aqui embaixo. Conte sua história, compartilhe suas reflexões, deixe que sua voz seja ouvida. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está na solidão, na dor, no fundo do poço, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Porque às vezes, uma história é tudo o que alguém precisa para perceber que não está sozinho, que há esperança, que é possível recomeçar. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma história que compartilhamos aqui. Porque toda semana trazemos histórias reais, emocionantes, que nos lembram do que realmente importa na vida: amor, família, conexão humana, bondade, empatia. Obrigado por estar aqui, por ouvir, por se importar. Até a próxima história.